Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo. Dessa vez é uma série de vídeos que eu vou fazer lá na BR-319. Só que eu vou de avião lá para Manaus, e aqui eu estou preparando a bagagem que eu vou levar para o avião, ou pelo menos que eu pretendo levar para o avião. Eu vou tentar colocar tudo isso aqui dentro do saco estanque. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou tentar levar a barraca, porque vai ser uma viagem pela BR-319 em época de chuva e vai ser de moto e acampando. Barraca, se você não sabe qual é a minha barraca, é essa daqui, ó. É a Zetec Nepal. Tem vídeo falando sobre o meu material de camping, vou deixar o link aqui, o card aqui em cima para vocês verem o vídeo, se caso não viram ainda. Um travesseiro inflável, capa de chuva, né? Primordial nessa época de chuva lá na floresta amazônica. A minha faca, para quem não viu eu fazendo essa faca também, vou deixar o card aqui em cima. Vou levar aqui um kitzinho de primeiros socorros, um fogareiro que eu coloquei um Durepox aqui para não rasgar nada dentro da bagagem, que é uma ponta de ferro. A panela com granola dentro para otimizar o espaço. Aqui tem leite em pó, café solúvel. Lembrando que no avião a gente não pode levar o gás, né, do fogareiro, por isso que eu estou levando essa espiriteira, né? Isso aqui você coloca álcool aqui dentro e aí faz uma chama aí para esquentar alguma coisa. Saco de dormir, colchonete inflável, chinelo. Aqui está o material eletrônico, carregador, bateria reserva. Aqui tem papel higiênico, shampoo, sabonete, desodorante e aqui as roupas, né? Nós vamos percorrer a 319 em motos alugadas. Então vai estar lá o Alfredo do Diário de Motochileiro, inclusive foi através dele que eu descobri esse passeio com as motos alugadas. Ele vai ser o nosso guia turístico aí pela 319. Ele já passou por lá um tempo atrás e agora vai passar com um grupo aí de aproximadamente 14 pessoas. E aí... Fala pessoal, já cheguei aqui em Manaus. Tá um calor desgramento aqui nesse lugar, pelo amor de Deus. Cheguei, era quase 3 horas da tarde. Agora eu vou encontrar com duas figuras aí do motociclismo. Um deles é o Alfredo Souza, do canal Diário de Motochileiro, e o outro é o Gengi Souza, aqui de Manaus. E vindo aqui pro hotel que o Alfredo tá, encontrei as motocas aqui, ó, preparadas, esperando a gente. Aí, ó. Os pneu cravudo, ó. E agora é só esperar chegar sabadão. Hoje é quinta-feira. Amanhã nós vamos fazer um passeio de barco aqui na região. Vai levar o dia inteiro esse passeio. E no sábado de manhã a gente sai aqui de Manaus. Já estamos na cara do gol aqui perto da balsa que atravessa o rio Amazonas aqui, que tem o encontro das águas. E aí a gente segue para BR-319. Fala pessoal, estamos indo a caminho aqui da casa do Gengis. E vocês vão ver aqui uma pessoa que vocês não imaginam que está andando de Uber. Alguém tem alguma ideia? Em 600 metros, vire à direita. É nóis. Alfredo, do Diário de Motochileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. E pessoal, chegamos aqui em Manaus. Esse aqui é o Ponta Negra.
uma praia pública que tem aqui em Manaus. Vim aqui encontrar com outro motociclista aqui de Manaus que eu não poderia deixar de conhecer. Um vocês já conheceram, o Alfredo, e o Genji Souza. Dá um E aí, pessoal, salve tudo bom? aí, Boa Genji. noite, sejam bem-vindos a Manaus. Qual que é, tem canal no YouTube também? Temos sim, Na Velocidade da Vida, Facebook, YouTube e Instagram. Dá uma olhada lá. Do esquema lá, daí eu vou gravar tu contando a história. Qual esquema? Dos barcos ali que levava borracha pra tudo que era continente. Ah, Os tá, 5 tá. continentes só tinha 4 daí. Então não vou falar 5 continentes, não. Porque o Thiago não conhece a história, então dá pra... é inédito pra ele, eu aproveito e gravo e já tá tudo falado. Eu falei, eu não vou mostrar naquele dia, então eu mostro hoje. Nós estamos no Largo de São Sebastião, onde fica o nosso grandioso Teatro Amazonas, né? E essa praça aqui, ela tem um simbolismo muito grande, porque na década de 40, aqui todo o látex do mundo saía daqui. Então vinham barcos do mundo inteiro buscar comprar o nosso látex. E essa praça simboliza bem. Esse monumento aqui simboliza a união dos portos, dos vários continentes que vinham buscar o nosso látex. Tá escuro, não sei se vocês podem observar que cada pontinha do barco tem uma criança. E cada criança, em cada ponta de barco, segura um artefato característico daquele continente. No caso, isso aqui é a África. Ela está segurando 2 marfim. Tem a Europa do outro lado ali, tem a Oceania e por aí vai. E o piso são de pedras portuguesas, existe em vários lugares do Brasil, isso aqui. E simboliza o nosso Rio Negro e o nosso Solimões, que é o rio de água escura e o rio de água mais clara. E essas ondulações significam o nosso banzeiro. E para quem que não é da região norte, o banzeiro é a mesma coisa da onda do mar. Só que ele é mais curto e um pouco mais alto, né? Para um rio. E, segundo os estudos falam, que isso aqui é mais antigo que o calçadão de Copacabana. Que o pessoal de lá veio aqui, isso eu não sei se é verdade sobre o pessoal ter vindo aqui, mas se fala na cidade que eles vieram aqui, acharam legal a ideia e fizeram no calçadão de Copacabana, sendo que lá as ondas são mais espaçadas, né? Onda do mar tem essa característica. Mais uma teoria da conspiração. Mais uma teoria da conspiração. Do nosso amigo aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês os barcos. E estamos aqui no Teatro Amazonas, olha que magnífico. Realmente muito bonito. Ó. Michelangelo, muitos vestidos da época, né, daquelas senhoras, os senhores feudais, digamos assim, dos coronéis de barranco. Uma curiosidade, na época essas mulheres que tinham bastante dinheiro, elas não lavavam esses vestidão aqui na nossa região, porque elas achavam que iam manchar a roupa com a água do Rio Negro, que ela é escura. Então ela mandava para a Europa, só para vocês verem como é que era a riqueza aqui, mandava as roupas para a Europa para serem lavadas lá. Curioso, né? Pessoal, vou deixar vocês um pouco com água na boca. Bolinho de pimenta. Tambaqui, como é que é esse aqui? É o tambaqui assado, que a gente chama tambaqui de banda. Tambaqui de banda. Segundo o Alfredo, tem gosto do quê? Carpa. Carpa. Pessoal, chegamos aqui no Porto São Raimundo. Aqui saem os passeios de barco para conhecer a região aqui de Manaus. Ó. Olha o tamanho disso aqui. Tem uns navios gigantes. Diretamente aqui do Rio Negro, Manaus. Estamos aqui agora no encontro das águas do Rio Negro com Solimões.
A imensidão. Nós saímos 8h30 da manhã do barco. Ele faz umas paradas, como esse lugar, por exemplo, para quem quiser pescar o pirarucu. Paga uma taxa. O passeio do barco custou R$100 o dia inteiro. E tem aí vários atrativos aí no rio pra gente estar conhecendo, né? Passamos, como vocês viram aí, no encontro das águas. Vamos aí prosseguindo. Eu vou mostrando aí pra vocês. Isso aqui, ó, é impossível fazer essa caminhada aqui, tá? Durante o mês de junho. Por quê? Se vocês olharem nas árvores, você vê uma marca escura, tá? Aproximadamente aí 5 metros de altura, tá? Isso aqui tudo enche com água, tá? Pessoal, que árvore muito louca. Por aqui por causa da lama aqui, ó, tá? Tem lama aqui, tem lama lá, ó, tá? Eu tô aprendendo a falar indígena. A gente vai por ali? Tô por ali ou por aí? Aí, pessoal. Embaixo da raiz da árvore. Muito da hora, né? Na beira do flutuante. Nós vamos almoçar aqui. Na beira do Rio Negro. Pega nele, Agora vamos visitar os índios nas margens do Rio Negro. Que a gente sai do barco aqui, faz uma caminhada, chega aqui, ó, na Oca. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vamos entrando. Vamos sentando. Língua é maçaca. Esse instrumento chamamos com a nossa língua é nhaçangá. Com esse instrumento a gente utiliza quando está fazendo uma oferta de fruta. Ele trabalha com plantas medicinais. Você chega com ele e pergunta. Pessoal, essa daqui é a cozinha dos índios. Tem formiga, peixe. O que é aquele branco ali? Larva. É boa? Você comeu a larva? Você comeu a larva? Vamos ver. Comer, né? Isso vai me dar uma inteirinha amanhã, tá bom, mas tá bom. Não gosto de nada. Não é exatamente bonito. Esse é o nosso lanche, tá? Ali na saída. Essa branquinha que é a Tem uma cestinha lá. Tem uma cestinha lá É pra uma larvinha. Tem coisas melhores pra comer. Fiquem à vontade. É louco. E esse é o Rio Negro. Coisa linda. Água quentinha. Terminamos aqui o passeio de barco e o pessoal foi legal com a gente, deixou a gente aqui na saída que dá no mercado municipal.
Sensacional o passeio, R$100, um almoço fantástico na beira do rio, com tudo à vontade. Muito bacana. Porto de Manaus. Olha aí, ó, que da hora. O nível da água, tem uma marca aqui nessa parede que chega quase aqui perto. Pra vocês terem uma ideia de como que o rio tá baixo. E mesmo assim é água pra caramba. Esse aqui é o Mercadão, do lado aqui do porto, ó. Conseguimos entrar aqui no Mercadão, ainda tinha uma porta aberta, mas as lojas, a maioria já estão fechadas. Aqui fecha cedo, por volta de 5 horas da tarde. Para Manaus tem que experimentar, né, o açaí puro. Não tem nada a ver com o que a gente tem em São Paulo. Estamos indo lá buscar as motos agora, que tá num outro hotel. Aproveitar e deixar tudo pronto para amanhã. Chegamos aqui, pessoal. A galera tá pegando a moto que tá no outro hotel aqui do lado. A minha vai ser essa aqui, ó. Aí, ó. Aí, pessoal, agora que tá mais claro, ó. XRE aí. É, voltou pra XRE, tá vendo? Ah, é. Teve esse detalhe também. O Marião ia ficar com a Cross e tá com a XRE aí, ó. Saiu no lucro. Pessoal aí abastecendo pra deixar tudo pronto pra amanhã.